Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e esse final de semana eu só vivi. Comi, dormi, fiquei na piscina e repeat para sempre. E eu sou a Ix e macacos me mordam! E no programa de hoje a gente vai falar dos seguintes assuntos. Ninguém liga pro seu processo e o que macacos podem ensinar sobre liderança. Bora lá? Bora lá, mas antes, o que tem de recadinhos aí de cursos, eventos e tudo mais? Maio tá chegando e assim, você tem algumas semanas ainda para se programar aí, porque a gente tá cheio dos cursos. Vai ter mais uma edição do curso de AI para PMs, que vai ser no dia 11/5, online ao vivo. E vai ter 2 edições do workshop de pensamento crítico e analítico com o Dudu. Dia 4/5 vai ser presencial aqui em São Paulo. E dia 18/5 vai ser online ao vivo. Aquele descontinho maroto tá na descrição dos comentários. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! No primeiro bloco, vamos falar de um artigo recente do Rafael Frota, inclusive um salve aqui para ele, que faz um trabalho maneiro de curadoria no UX Design também. E o texto é uma reflexão sobre os processos de design, mas enfim, serve 100% também para produtos. No artigo que com o título Ninguém liga para o seu processo, ele comenta muito sobre, apesar de cada pessoa ter o seu processo, etc., as pessoas acabam caindo no mesmo fluxo para tentar meio que dar um checklist nas coisas. O problema é seguir e acreditar que existe um e somente um processo, sendo que na real não existe. E ele traz uma reflexão que a gente já falou em outros episódios aqui de, cara, as pessoas só vão interessar pelo seu processo se ele der resultado. E mesmo que o resultado seja ruim, mas trazer qual que é o aprendizado, né, no final das contas. Então, sei lá, fiz entrevista com os usuários. E o que você aprendeu? Quais eram as suas hipóteses? Foi validado, invalidado, sei lá o quê. Fiz teste de usabilidade. Beleza, com quantas pessoas? Qual é o resultado? Como você recrutou? Qual que é o impacto? Como que era antes? Como foi depois? Enfim, tem várias outras coisas que a gente vai falar mais pra frente aqui. Mas o que eu mais curti desse artigo é que ele tá 100% relacionado a várias discussões que a gente já teve aqui também. O checklist e seguir as coisas, achar que existe uma fórmula mágica para produto também. Sabe um negócio legal que ele fala no artigo? Ele fala muito sobre entrevista, né? Tipo, como as pessoas usam essa entrevista. E em produto é igualzinho, né, velho? As pessoas vão lá e, tipo, elas acham que você, como entrevistador, o que você quer ouvir é que ela fez o processo de produto todo bonitinho, by the book, sabe? E na real, na maior parte das vezes não é. Eu quero aprofundar o máximo que der. Eu quero menos. O processo ele acaba sendo, às vezes, a história contada de forma superficial e eu quero a profundidade, né? Uma parada que ele fala de inverter a ordem, né? De, beleza, os aprendizados, o que que eu aprendi, etc, etc. Ah, by the way, foi esse processo aqui que foi nesse caso. Cara, faz muito sentido, né? E é isso, é o que você falou, da profundidade. Muitas vezes a galera vai lá e coloca no LinkedIn lá, nas experiências que você gerenciava com Scrum, fazia o roadmap, fazia... Cara, esse é o básico, né? Se espera que você saiba fazer isso, mas é isso. O que que você impactou? Quais foram os seus aprendizados? Quanto que você ajudou a empresa a conquistar ou economizar? E o que que você fez para isso? Aí a discussão fica muito mais legal, né? E design tem um negócio ainda que ele comenta no texto que a galera é treinada a ter cases, né? Você monta o seu portfólio de cases e aí cada case tem um template, um formato muito bem definido de como você vai apresentar ele, né? Produto, a gente tem menos isso porque é menos indefinido, né? De certa forma, mas ainda assim, tipo, cara, principalmente no mercado nos últimos anos, que tava mais competitivo e tal, você entrava numa entrevista e você sabia que a pessoa tinha aquele case, o storytelling daquele case perfeito, decorado. Então eu muitas vezes, às vezes já entrava, o primeiro case que a pessoa me contava, às vezes eu
ia deixar passar e eu ia querer saber, tipo, qual que é o segundo, o terceiro case, que é os que às vezes a pessoa pensou menos, ou então, tipo, não, beleza, tem esse aqui que você sabe muito bem a história que você quer contar, vamos aprofundar em parte dessa história aqui, né, deixa eu entender melhor, deixa eu entender o que deu errado e que, tipo, teve que sair do script, porque a gente sabe que as coisas nunca dão 100% certo, né? Pois é. E ele traz um lance de 5 pontos que pra mim são bem importantes, assim. Eu sempre costumo olhar eles também, que é aprendizados, né? O que eu aprendi, como foi, o que teve de interessante. Discernimento, por que eu fiz dessa e não de outra forma, que é o lance do como que eu me adaptei ali. Análise, o que eu faria diferente, o que algo não saiu como planejado. Consequência, que se eu estava ciente das decisões que eu estava tomando e tudo mais. E resultados, que pra mim é uma das partes mais importantes, assim, no final. Muitas vezes a galera tá muito focada em falar exatamente do processo e esquece um pouco isso, né? Começa a falar, não, porque a gente fez uma sprint, fez não sei o quê. Por mais que possa parecer óbvio, isso é o que, cara, eu tava contratando uma PM lá pra Docket, e, cara, várias entrevistas que eu fiz, a galera tava muito focada em processo. E menos focado em, tá bom, cara, com o que eu tinha, o que deu pra fazer, o que eu faria diferente. E parece que a galera quer mostrar que tem o repertório através do processo, sendo que no final o que a gente espera é que me conte muito mais as suas dores e delícias, as suas cagadas e as suas conquistas e o como, e depois eu quero saber o como, do que necessariamente só você falar, vou gastar muito mais tempo no processo do que tipo, no final das contas, no que interessa, né? Também pegar muito o case que é muito perfeito, né? Que tem discovery do problema, discovery da solução, execução, acompanhamento. Cara, eu acho muito legal quando eu vou entrevistar uma pessoa. Descambou completamente pra entrevista aqui, né? O assunto, mas é porque eu acho que a entrevista é muito reflexo desse assunto. Mas eu acho muito legal quando a pessoa me conta um case ou a gente conversa sobre uma história que não seguiu esse caminho, o caminho feliz do processo de produto. Quando a pessoa me conta assim, cara, a gente fez isso porque, puta, tinha um cliente muito grande pra empresa que tinha um leverage gigante que pedia e a gente teve que fazer pra satisfazer ele. E aí é o que você falou, é onde a conversa entra no tipo, pô, da hora, e se você pudesse ter feito algo diferente, o que você faria? Pô, do jeito que foi, o que você acha que dava pra ter feito melhor? O que você acha que, puta, chegaram a pensar em soluções diferentes, e aí, tipo, não necessariamente a pessoa precisa ter feito, mas às vezes você vê o quanto você pensou sobre isso, ou o quanto você executou, e às vezes, mano, tipo, a gente já passou por várias situações assim, cara, tem momentos e momentos de empresa, tem empresas e empresas, às vezes você tá no momento que é, cara, baixar a cabeça, sentar a bunda na cadeira e executar, e, porra, eu quero ouvir como foi essa execução, tá ligado? Eu quero ouvir, tipo, uma execução bem feita e tal, você não precisa ter feito tudo bonitinho, porque eu vou saber, como entrevistador, né? Se você me der esse contexto, né? Identificar o ambiente que você tava e o que esse ambiente propicia pro trabalho de produto, né? E acho que como entrevistador também, nem sempre a gente tá procurando, aliás, nunca a gente tá procurando uma pessoa que tem o mesmo set de skills e experiências. A gente tá procurando experiências diferentes pros desafios diferentes que a gente tem, né? Então, não existe, tipo, case perfeito. Essa é a realidade, velho. Total. E pra galera que fica buscando o em busca do processo perfeito, eu só tenho que te dizer que ele não existe. Definitivamente ele não existe. Nem o D2 achou a batida perfeita até hoje, né? Pois é. Então, é isso. Curta a jornada, aproveite, quebre a cara, teste coisas diferentes, faça coisas diferentes. Não fica achando que você vai conseguir colocar tudo numa caixinha, porra. É isso, é isso. Nossa segunda indicação de hoje é um texto novinho, tipo o primeiro aqui que a gente falou. Ele tem só 50 anos. A gente tá falando do Management Time, Who's Got the Monkey. Foi um texto publicado na Harvard Business Review em 1974. Porque o Arthur ainda tinha cabelo. E é um dos dois mais vendidos da história da HBR. E antes de ser um site, né, a gente conhece os artigos da HBR, tipo, você entra no site e vê, mas era uma publicação física.
Eu cheguei nesse texto através de um tweet do Goku Rajaran, que já foi convidado lá no podcast do Lenny, foi um RT do Lenny, inclusive. Mas no tweet ele falava que esse texto era um must read para qualquer gerente de pessoas. E, cara, eu concordo, principalmente se você é um gerente de primeira viagem, assim, mas mesmo se você não for, acho que é um texto que vale ler, ou se você já leu, vale relembrar. O texto fala basicamente sobre delegação de trabalho entre líder e liderado, e obviamente, pela idade do texto, né, um texto de quase 50 anos atrás, o mundo era muito diferente. Ele tem uma pegada ali, ele tem até um side note no final de tipo como adaptar isso para os dias de hoje e tal. Mas você vai ler, ele usa termos como subordinado, por exemplo, que não é algo que a gente vê muito por aí. Mas esse texto, né, ele fala de delegação através da analogia de ter um macaco nas suas costas. Literalmente, um primata ali nas suas costas pendurado em você. A ideia geral é que toda vez que o seu liderado passa uma tarefa ou responsabilidade que era dele para você, tipo de forma direta ou indireta, ele tá tirando esse macaco das costas dele e colocando nas suas costas. E agora você, como líder, tá tendo mais do seu tempo ocupado por tarefas impostas pelos seus subordinados, aqui entre aspas, e tendo menos gestão sobre o seu próprio tempo, né? E, como eu comentei, apesar de ser um produto do seu tempo, é um texto que, se você entender as mudanças ali que o mundo passou e adaptar e saber encarar, né, como um texto de 50 anos atrás e como isso se adaptou, ele ainda é muito aplicável até hoje. E eu quis trazer ele porque é algo que eu acho que eu mesmo falhei quando eu comecei a liderar. E eu tenho que constantemente me policiar ali em relação a, cara, como que eu faço pra não tomar as tarefas dos meus liderados pra mim, por N motivos, pra dar a oportunidade deles aprenderem, deles crescerem, da gente ter uma melhor forma ali de trabalho. E acho que é um framework legal pra ter na cabeça no dia a dia ali, sabe? E eu te pergunto, Arthur, tem muito macaco aí nas suas costas? Tava pensando, quando eu tava lendo relendo, né? É um artigo para quem trabalha, quem tá em posição de liderança, provavelmente alguma referência de que você já leu tem referência desse artigo, né? Mas pensando em trazer para a atualidade, dá para substituir também a por batata quente, né? Aonde que ela tá, enfim. E aí um dos pontos que você falou aí, do tipo, da gente, às vezes, nas primeiras vezes que você é líder, você acha que você é o super-herói, né? E aí acha que, tipo, você precisa resolver todas as coisas. Resolver tudo que está com você e abaixo de você e ao seu lado. Exato. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, cara, que tem a ver com esse artigo no final das contas, que é: o seu problema é meu problema, para os meus liderados, assim. Ou, mesmo se não for, eu vou pelo menos te explicar o porquê que esse problema não é nem meu nem seu agora. Tem 3 tipos de problema: tem o meu, tem o seu e tem o nosso. Se não é meu nem nosso, aí, amigão. Brincadeira, mas é isso. Quanto mais claro você consegue alinhar o que. E aí eu acho que existem N tipos de rituais, as cerimônias lá que eu vi falando do Product Overview, do Product Sync e vários outros, para. Quanto mais você consegue organizar essas coisas, mais você consegue deixar claro quais são os problemas. E quem precisa tomar ações para aquele problema. E no final das contas sempre vai ter aquele problema que você vai precisar atuar, né? Que é quando o vem pro seu ombro ou quando a batata tá na sua mão. Aquele problema que, beleza, você vai precisar só observar ali como cozinheiro-chefe, né? Vai ver a pessoa ali assando a batata e ver o que ela tá arrumando. E tem aqueles que vocês vão precisar resolver juntos. Que às vezes ou é porque você não tem 100% do contexto, mas pô, a sua visão e o direcionamento é importante. E quando aqueles que até você tem mais contexto e aí você vai precisar direcionar. Mas enfim, no final das contas, eu acho que os 5 pontos lá, né? Que é identificar problemas, gerenciar, delegar efetivamente, priorizar com foco, né, e dar autonomia, mas com responsabilidade para o time, é o papel de dia a dia da pessoa líder. E aí ela precisa encontrar
as maneiras dela conseguir deixar os problemas em evidência, né? Para saber, esse problema a gente precisa atuar agora, esse problema a gente não precisa atuar, esse problema eu vou atuar, esse problema você resolve aí, eu tô no backup. Então, são esse tipo de coisa que toda semana eu viro e me pego pensando sobre isso, assim, sobre, tá bom, quais são os problemas que, tipo, eu vou ter que atuar, que eu vou ter que olhar e que eu tenho que, tipo, delegar, sabe? É aquela parada de você. A galera falando muito de empurrar pra debaixo do tapete, mas é na verdade levantar o tapete aqui e dar, tipo, ter muita clareza e visibilidade de, tipo, cara, quais são as tarefas, problemas, coisas que tem que ser resolvidas, quem que é responsável, tipo, responsável claro por isso daqui e até quando barra o que tem que ser feito, né? São as coisas ali que, tipo, é a velha história de, tipo, se você não resolver, eles não vão milagrosamente desaparecer por conta própria. E tem um coach que eu achei engraçado, assim, do texto, mas que ele fala: em nenhum momento um problema que é seu vai virar um problema que é meu. Porque a partir do momento que um problema que é seu se torna meu, você não tem mais um problema e eu não posso ajudar uma pessoa que não tem um problema. Eu acho que tipo, o texto tem várias dessas coisas que são extremas, barra engraçadas, barra produto do seu tempo, mas é um negócio interessante de você pensar, porque eu acho que delegar como líder, fazer bem o trabalho de delegar, é um dos maiores leverages que você pode gerar para si como líder, né? Tipo, para você conseguir fazer um melhor trabalho para os seus liderados, porque quando você não delega, o que vai acontecer no fim é o que o texto fala, você vai estar cheio de tarefas que inicialmente nem eram suas tarefas como um todo, você foi só absorvendo, entra no que você falou de ser o super-herói ali, né, de às vezes achar que você tem que resolver tudo, e porra, você acaba não tendo tempo para as coisas que de fato você deveria estar fazendo pra ajudar essa galera, sabe? Inclusive tem uma frase lá, né, que é: não aceite os macacos a menos que tenha tempo, recurso e conhecimento para cuidar deles. Exatamente. Você não pode deixar o E macaco morrer de fome. Ele falou isso. Quem tá com o macaco tem que alimentar esse macaco, velho. É isso. é E aí entra isso. da clareza de, tipo, você é o responsável por esse macaco, por mantê-lo vivo e fazer ele sair dali e voltar pra floresta, vamos dizer assim. É quando o problema se resolve. E isso que você tá falando me veio duas coisas que eu gosto muito de fazer, assim. Inclusive no meu artifact lá que tá no Forge, né, do Product Overview, que normalmente eu costumo fazer com os PMs, ou com GPMs, ou com Heads, sei lá. É, cara, tem uma pergunta aqui pra mim, depois que isso passa a entrar na rotina, vira a pergunta melhor, que é foco da semana e pontos de atenção. Cara, se você tem alinhado essas coisas, ela é duas perguntas mega simples, mas elas te ajudam a saber aonde vai estar o foco, sabe? Aonde vai estar onde podem aparecer problemas. E aí, tipo, o que eu gosto de separar é foco da semana tá contigo a bola. É isso aqui que você não pode deixar cair. Ponto de atenção é como eu te ajudo. Qual que são as coisas aqui que eu preciso te ajudar e provavelmente a batata vai estar assando comigo para eu tirar da sua frente, tá ligado? Então, de novo, é zero framework, é zero parada, mas que a simplicidade disso me ajuda muito a direcionar a semana, ou o mês, ou o quarter, ou sei lá o que, sabe? E acho que às vezes muita gente negligencia isso. Que aí entra num segundo ponto, onde que o problema tá com você, mas você não sabe, não faz a menor ideia do que é. Quando a pergunta, a resposta é sempre vou ver com o time. Eu tenho um ponto disso, só que nos comentários do tweet alguém fala que, mas esse texto ele vai meio que contra com o tema atual de que o líder tem que se envolver nos detalhes, que vem lá do que o Brian falou, o Brian do Airbnb falou e tal. E eu discordo, mano. Esse texto não é oposto a isso, na Eu real, tá também acho ligado? que não. Eu também acho que não. Mas pra mim, cara, pra mim, eu vou falar uma frase que pode ser pesada assim, mas pra mim é atestado de incompetência quando a maior parte do tempo você tem uma gestão que fala, vou ver com o time. Vou ver. Pera aí que eu preciso ver. Cara, isso não deve ser o default.
E, obviamente, né, quando você já tem um tempo de empresa, um contexto, porque, por exemplo, eu tô agora, Exato. eu fiz 2 meses de Hotmart essa semana, Não, né? Muitas coisas, a minha resposta é, cara, eu vou ver com alguém, eu vou ver contigo, porque eu porque eu cheguei simplesmente não agora, sei ainda, claro. né? Mas Exato, não. depois de um tempo, esse não deveria continuar sendo É. normal. Mas tem uma sutil diferença entre não sei, porque eu acabei de chegar, e envolver com o time, tá ligado? Tem Não. uma, tipo, a Golden Gate de separação entre um e outro. E é isso, porque aí, cara, é literalmente, o problema tá contigo, mas você nem sabe o que fazer com ele, tá ligado? Porque se ele já chegou nesse ponto pra chegar aqui, é porque provavelmente alguma coisa não deu certo, você nem tá por dentro, tá ligado? E pra mim entra muito em todas essas coisas que a gente vem falando. Quanto mais você consegue direcionar, e tem muito problema que naturalmente você, porra, vai ser muito rápido a resolução. E que vai ser um negócio assim, do tipo, beleza, está comigo e vou aqui resolver, fica tranquilo até tal hora, até tal dia te dou a resposta. E tem outros que cara, vamos precisar sentar e analisar essa parada aqui. A gente até sabe o contexto, mas não vamos tomar uma decisão assim, de última hora. E tem os outros tipos de problema, que é aquele que é meio top-down mesmo. Que é, você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha, só que baseado em N outros contextos, cara, a gente vai seguir por aqui porque é mais prático, mais rápido, sei lá, e a gente precisa ter uma resposta. Como pode acontecer o contrário também, né? Você tá a confiança e a responsabilidade está tão bem definida que você fala, cara, eu acho que eu iria por esse caminho aqui, mas estou te dando. Se você acha que vamos por esse. Tô assumindo contigo isso, your call, e também vai ter tem consequências, né? Eu acho que o ponto relevante aqui, né, que o texto, se eu não me engano, o texto não fala, mas a side note do texto fala, que é, cara, delegar não é simplesmente você tirar o problema da sua frente e deixar com o seu liderado, sabe? Você tem que, como líder, fazer, tipo, whatever a forma que você faz isso, mas entender ali se a pessoa tem a skill e tem o desejo de fazer aquilo, se não tem, vai usar uma matriz de Eisenhower para tomar essa decisão, o que quer que seja aqui, mas delegar é uma responsabilidade, né? E no fim a gente falou, pô, você não é o super-herói de resolver todos os problemas, mas todos os problemas que estão sob a sua gestão, no fim, são problemas seus também. Então, se eles não se resolverem, cara, você é ultimamente responsável dentro da organização por aquilo. Então, você como líder tem que fazer esse trabalho bem de, pô, saber quando entrar mais, saber quando entrar menos, né? É um negócio importante É. pra. E é um balanço foda, porque às vezes você vai falar, porra, se eu pegar pra fazer isso aqui, eu vou fazer várias vezes mais rápido. Só que eu não tô dando oportunidade pro meu liderado se desenvolver e aprender isso aqui, eu vou virar o eterno gargalo disso daqui. Então é uma balança ali que você tem que estar o tempo todo pensando e vendo o que faz É. sentido pra cada situação, né? E você falou uma parada que é maneira, que também tem um terceiro spot aí, que é o quanto você consegue delegar pros seus pares também, né? Porque às vezes você Ó, tá, cara, e usar torrado de seus problema. pares também, né, Usar, mano? exato, tipo, quando eu digo delegar, é essa troca, assim, de responsabilidade mesmo, de, tá bom, cara, eu tô com vários problemas aqui, então esse aqui, como tá na nossa camada decidir, eu prefiro, pô, pegar a sua opinião, porque eu tô atolado com outras coisas aqui, também pode ser que eu vou tomar uma decisão, ou no mínimo consultar aqui pra pegar outros pontos de vista da sua camada. E que, pô, eu acho que é um ótimo tópico pra gente falar em algum outro episódio também, que é isso. A gente fala sobre management up, management down, mas tem o do tipo mesmo level, assim, Side que management. pô, um ponto mega relevante, né? E que acho que principalmente quem tá em posição de liderança vive nesse às vezes pisando em ovos para saber, né, tipo, tá, como que a gente troca mais informações, né? Troca espaço, troca responsabilidades, troca momentos. Enfim, um bom tópico aí pra gente trazer nos próximos. E conectando com algo que a gente falou em algum programa recente, é um meio também da liderança ser menos solitária, né? Você, tipo,
usar e ter ali os seus pares. Então, tal. E agora, chegou aquele momento de toda semana. O produto da semana, como somos muito criativos, o nome desse bloco é o produto da semana. Aí, qual foi o seu? Cara, o meu foi um... E eu não sei se tá bombando ou se não tá bombando, porque eu já vi um monte de gente falando, cara, todo mundo deveria estar falando disso, só que na minha bolha tem várias pessoas falando, que é uma ferramentazinha de AI chamada Suno AI. É, em resumo, uma ferramenta de criação de músicas. Ele cria música ali de até 2 ou 3 minutos, não lembro agora. E, cara, clássico aí, você bota um prompt em texto e ele te retorna uma música. E o que eu achei mais impressionante dele em relação a outras ferramentas parecidas que já saíram no passado, é a qualidade dos vocais. Tipo, tem várias músicas lá no site que você pode ver no ranking com vocais. Ele mesmo cria a letra, eu não vi se tem a possibilidade de você dar uma letra e ele cria todo o resto em volta. Mas a qualidade dos vocais é muito boa, assim. Então, cara, perdi alguns bons tempos do meu final de semana só ouvindo coisas lá que a galera tinha criado e também botando algumas coisas lá. Nada que eu criei ficou muito bom, assim, mas foi mais por falta de criatividade minha. Mas experimentem e brinquem com o Suno AI. E você, meu querido, o que foi o seu produto da semana? Cara, o meu produto da semana foi uma coisa simples, um app conhecido, mas que, porra, é muito louco ver o uso dele no dia a dia também, assim, que foi o Waze. Por mais simples que pareça, é muito engraçado, principalmente aqui em São Paulo, acho que em todo lugar, né? Mas em São Paulo, que tem um monte de via, você vê assim, quando uma via tá lotada e um monte de carro começa a ir pra outra via. E você sabe que o Waze, que todo mundo tá usando a porra do Waze, tá ligado? E, e como que, pô, quantas vezes já apareceu o Waze, deu problema e aí gerou engarrafamento, tá ligado? É bom no aspecto de, cara, realmente resolve um problema, e aí tem quantos anos, né, que ele é líder nisso aí. Como ao mesmo tempo é bizarro ver a dependência que a gente criou, né? Muitas vezes, assim como hoje a gente não sabe o telefone de ninguém, a gente só decora o nosso próprio telefone, mas muitas vezes a gente nem sabe os caminhos porque tá tão confiante que o Waze vai levar a gente. E é louco, né? Se Mas enfim, você, fica se essa. o, não sei se você tem esse feeling, mas se o Uber desvia do caminho do Waze, eu já fico meio, tipo, desconfiado ali. Porque eu falei, pô, por que esse cara tá desviando, velho? E na real é só porque o cara É. conhece os caminhos, ele sabe outras Total, ruas pra total. entrar, tá ligado? É isso. E outro negócio que você falou, cara, é impressionante há quantos anos o Waze é, tipo, líder no que ele faz e não existe um concorrente, né? Tipo, é um network effect muito forte. Tipo, mesmo o Google, você fala assim, o Google Maps, ele tem os mesmos dados do Waze, né? Da mesma empresa, e ele usa os mesmos dados. Ainda assim, eu confio muito mais no Waze, tipo, de forma inconsciente, pra lidar ali no dia a dia do trânsito, né? Da hora. O que a gente tem aí dos nossos ouvintes que eles mandaram pra gente? Pô, tem alguns apps aqui que eram, tipo, outras pessoas que a gente já falou de alguns apps, mas outras pessoas estão usando e estão mandando. Eles estão já Eu tá ia falar isso. Esse Food um for Safe, ele samba. já apareceu aqui, não foi? Já, mas não foi o Renato, e agora o Renato mandou ele. A Nani mandou o Jim Rats, a Pilon mandou o Duolingo, o Luquita mandou o Rap, que lançou uma funcionalidade nova agora que é para comparar preços e etc. Tão esperado, né? Acho que todos os apps deveriam ter essa porra, mas finalmente. E o Andrezinho mandou, eu acho que ele é assim, Airalo, ou Airalo, sei lá como é o nome dessa porra, mas é basicamente um de chip Parece é virtual. Rallow. É um de chip virtual, esse caramba, para quem tá viajando, não precisar comprar um SIM e usar esse app aí para isso. Enfim. Eu nunca falo do Duolingo, mas eu acho que ele seria o meu produto da semana toda semana, porque é literalmente um dos poucos produtos que eu uso todos os dias. Eu tô chegando a 1000 dias de streak no Duolingo. Caraca, moleque. É, Muito bom. eu sou... Ô, Du, se alguém do Duolingo tiver ouvindo aí, manda um pelúcia do Du aqui pra casa, alguma coisa aí, Pô, os adesivos. Sou fã. É isso, continue mandando pra gente os seus produtos da semana e que toda semana a gente fala aqui no podcast.
com isso, a gente encerra mais uma edição do Papo na Arena, mais uma edição gostosinha aí, com vários conteúdos legais, apps da semana dos nossos ouvintes e nossos. E, como sempre, pedidos aí, você que ouve o Papo na Arena, indica para outra pessoa, manda aí, posta nas suas redes sociais, fala que tá ouvindo, ajuda a gente a crescer esse podcast. Segue lá no seu tocador de podcast favorito, seja no Spotify, no Pocket, no Podcast Addict, no Apple Podcast, no YouTube, no Substack. A gente tá em todos os lugares. Todo lugar que você procurar Papo na Arena, podcast, a gente vai estar lá pra te acompanhar da semana. E siga a gente nas redes, @x, @ArthurClose com K, @ProductArena, nossas newsletters. Procura lá no Substack, que tem tanto a minha quanto a do Arthur. E por essa semana é isso. Recadinho final aí, Arthur? Só um abraço e a gente se fala na próxima semana. É isso. Até lá, galerinha. Valeu! Valeu!